Muito boa tarde, mais uma oportunidade renovada de nós aqui nos encontrarmos, né? Procurando de alguma forma entender as leis de Deus à luz da doutrina espírita. É a única religião que aborda de uma forma diferenciada, né? O porquê estamos aqui, da onde nós viemos e para onde iremos quando deixarmos esse nosso corpinho, né? Então, é muito gratificante a gente estar tendo esta oportunidade. Então, vamos aproveitar e, como a gente sempre fala, né, procurar vivenciar o que a gente vem aqui buscar, o que a gente vem aqui aprender, né? Vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização e fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, né? A dar sequência ao estudo aí da tarde. Uma boa tarde a todos. Vamos continuar com o nosso estudo sobre as diferentes... não, eu começo a fazer uma limpeza, né? Não, eu fico travada com roupa. Em casa eu fico encolhida fazendo as coisas e meu marido fala, por que você não bota roupa? Porque eu fico travada com roupa. Pois eu ri. É uma coisa de doido. Bom, nós estamos estudando a terceira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos. Né? Nós vimos que nós temos três ordens, os imperfeitos, os bons e os puros. Então, nós estamos estudando a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos encarnados em planos igualzinho ao nosso aí. Plano de prova e expiação. Né? Então, essa ordem é a que mais se apresenta no mundo de provação e de expiação. Falamos sobre os impuros, porque eles são impuros, levianos, pseudo-sábios, batedores e perturbadores, e os neutros, né, que são espíritos que não estão lá nem cá, né? São espíritos esses de ordem, da ordem, né, dos espíritos imperfeitos, espíritos muito enraizados ainda com a materialidade, com a sensualidade excessiva, com a cobiça, com os interesses mundanos. Né? Então, por isso que somos errantes e estamos imunes de provação e expiação para fazer o nosso resgate. Porque somos muito ligados às imperfeições e às inferioridades, por isso que a gente está aqui. Mas como a gente já falou, a Terra tem uma variedade muito grande de níveis evolutivos, ela dá oportunidade a muitos espíritos de fazer a redenção aqui. Estamos numa fase em que nós estamos recebendo, porque a Terra, a gente fala assim, a Terra está em evolução. Tudo está em evolução. Não, porque outro dia uma pessoa ainda falou para mim, poxa, mas eu li lá na Gênesis, não sei mais aonde aí dentro da codificação, que a Terra estava se transformando de plano de provação e expiação para um plano regenerador. Aí ela falou assim, mas já não era para ter feito essa transição? Isso é muito demorado. Não é porque isso não é feito assim, com algo espetaculoso, né? Com algo que possa chamar a atenção. Não vai haver um arrebatamento dos espíritos encarnados na Terra e chegarem aqui aos montões de espíritos melhores. Não é assim que as coisas acontecem. Tudo na natureza é gradativo, tudo. Então, há muito tempo não, da mesma maneira que nós, com o nosso corpo físico, nós, ao pararmos de crescer, a gente começa a envelhecer, só que não percebe.
Não é a gente não percebe que está envelhecendo quando para de crescer, mas já começa, não está no período, não é, ascendente, já vai começar no período de queda. Só que é tão sutil, é tão devagarzinho que não dá para a gente sentir. E a renovação dos mundos, a renovação dos espíritos também é assim. Não é uma coisa abrupta, não é nada que vá causar impacto. Ah, mas tem havido tantas mortes coletivas. Isso faz parte da geologia do planeta, faz parte do mapa kármico dos espíritos, das escolhas que fizeram esses espíritos de morrer de maneira trágica. Então leva muito tempo, às vezes, para juntar os espíritos no mesmo ponto, aqueles que têm que fazer um resgate coletivo. E isso aí demora, não é? Demora para os espíritos reencarnarem. Nós aqui somos ansiosos com essa questão de tempo. A espiritualidade não conta tempo, só nós que contamos. Então 3, 4 anos para a gente é muito, para eles não é nada. 100 anos é um piscar de olhos na espiritualidade. Então demora muito para a Terra fazer essa movimentação. Mas ela continua no seu processo evolutivo, como todos nós continuamos. Nada fica parado na natureza, nada fica estagnado, né? Tudo está sempre em movimento, está sempre em evolução. Só que de uma maneira bem sutil, bem leve, que a gente não percebe, né? Então os espíritos, nós vemos mudanças muito grandes na consciência coletiva. A gente vê mudança. Ah, mas eu estou vendo coisas, eu estou assistindo atrocidades. Sempre teve isso. A Idade Média foi terrível. Foi uma idade de muitas atrocidades, de muitas maldades, de muita tristeza, né? Isso sempre existiu, não está pior agora. O que está acontecendo é que agora a facilidade está maior de acesso a essas coisas, por causa da tecnologia avançada. Então a gente está tendo mais acesso. E por outro lado, as pessoas também estão menos preocupadas com a própria imagem nesse sentido moral, né? Preocupam-se muito se estão bonitinhos, se estão arrumadinhos, bem colocados nas cirurgias que procuram, e todo mundo procurando acertar tudo. Aí é um ossinho que não está bom aqui, vai lá e conserta, né? Eu ri tanto uma vez numa entrevista do Ivo Pitangui, que ele trabalhou com isso a vida inteira e ele nunca fez nada. Ele declarou que ele nunca fez uma aplicação nele, que ele nunca fez nada, que ele sempre conviveu muito bem com todas as idades dele, né? Aí ele falou que chegavam às vezes pessoas no consultório para fazer aquela entrevista, para ele saber o que a pessoa queria, né? Mas ele, com aquele olhar clínico dele, né? Ele já de antemão, ele já até imaginava o que a pessoa estava ali procurando. Aí ele falou que entrou uma moça e ele logo viu que ela tinha um nariz muito acentuado para o rosto dela, muito grande. É até genético isso, de determinadas famílias. Ele percebeu que realmente o rosto dela era muito bonitinho, mas aquilo ali estava destoando mesmo. Ele falou que aquilo era uma necessidade, mas ele ficou na dele e deixou que ela conversasse, que ela falasse. Aí ele falou, bem, então o que te traz aqui? Ela falou, doutor, eu tenho uma orelha de abano horrível. E ela estava de rabinho de cavalo, assim. Ele olhou para ela assim, mas não é. Ela falou, não, é horrível. Então hoje eu vim assim para o senhor ver. Mas eu me incomodo, é uma orelha aberta. Mas não era. Aos olhos clínicos. Aí ele falou assim, tem alguma coisa mais que incomoda você no seu rosto? Ela falou, não, só isso. O nariz estava ótimo, né? Estava maravilhoso o nariz. Então ele falou que isso é muito subjetivo, é muito pessoal, é sutil. Então nós, às vezes, nos incomodamos com coisas que realmente não era para a gente se incomodar, né? E aquilo que
incomoda. Então as pessoas estão muito preocupadas em estarem muito bonitas, muito assim, dentro dos padrões, né? Que padrão é esse? Quem estabeleceu, eu não sei, né? Porque hoje é aquele padrão, assim. Eu fui a Curitiba numa ocasião e eu queria, até esse casaco mesmo que está comigo aqui, eu queria comprar um casaco. Aí eu entrei naquelas feiras, né, naquelas coisas, o GG era assim. Aí eu falei aqui, como é que a gente consegue se vestir? Porque tem mais que GG, porque esse aqui não dá nem na minha metade. Aí não tinha. Aí eu falei aqui, como é que as pessoas daqui se vestem? Porque eu entrava nos restaurantes assim, nas ruas, todo mundo cheinho, todo mundo gordinho. Mocinhas novas, 18 anos, 19 anos, namorando, tudo cheinha, tudo gordinha. Aí a moça da feira falou assim, minha filha, isso aqui é uma feira, é um padrão. O padrão de medida aqui é o japonês. Falei, meu Deus, padrão japonês aqui no Brasil, ainda mais no sul. Elas são cheinhas, né? Porque lá é muito frio, tudo é engordite, né? Aí ela me deu uns endereços na própria cidade, que era a fabricação da cidade, aonde eu fiquei feliz da vida entrando num G, porque o GG era bem maior. Então eu falei, gente, isso aí é uma coisa que as pessoas realmente estão muito preocupadas com padrão de beleza, com isso e aquilo, mas se esquecem do interior, né, do recheio, da moralidade. As pessoas não estão muito preocupadas com isso. Então, hoje em dia, a gente está vendo as pessoas muito, assim, à vontade, né, na rua, assim, não à vontade no vestir, não, mas à vontade nas atitudes, né? São incapazes de, às vezes, se desculparem quando dão um empurrão na gente, pisam no pé da gente. Uma coisa, assim, que a gente não consegue explicar. Tá piorando? Tá andando para trás? Não pode. A evolução é uma lei de Deus. Nada vai derrogar essa lei. Mas apenas as pessoas não estão se preocupando muito com isso, né? Antigamente a gente tinha um cerco muito pesado, muito fechado na família, né? Não estou dizendo que agora está melhor ou pior, ou que antes era pior ou melhor, mas tinha um pouquinho mais de respeito com as pessoas com mais idade, né? Aluno com professor, respeitava, né? Respeitava, não era o que é hoje, não. Eu já falei que eu dou graças a Deus de não estar mais nessa atividade, que eu ia perder o diploma, porque agora tudo é bullying, tudo é desrespeito, tudo cai no conselho tutelar. Você não pode nem falar para o aluno que ele tem que estudar porque ele está malandrinho. Fala isso, perde diploma. É uma coisa horrível. Então, a gente vê que o mundo, ele está se mostrando mais, mas não é que esteja pior, apenas as coisas estão mais à vista. As pessoas estão menos preocupadas. Então, a Terra está recebendo, e sempre recebeu, mas cada vez acelerando mais o processo evolutivo, recebendo, dando oportunidade a muitos espíritos, digamos que seja assim a última oportunidade deles, porque se eles não se melhorarem, se eles não se redimirem, não vão reencarnar mais na Terra. Eles vão reencarnar em mundos equivalentes ao nível evolutivo deles, mesmo sendo intelectualizados. Não vão ficar, porque é a laranja podre do saco. Então vai contaminar as outras. Então vai para outros mundos. Quer dizer, nós temos então essa bênção de Deus na Terra, onde a gente pode contar, não é, com a acolhida para todos os níveis evolutivos, que vai dos espíritos imperfeitos aos espíritos bons. Perfeitos aqui não vão reencarnar. Vão sim trabalhar, intuindo, né? Os nossos anjos da guarda, a gente já falou sobre anjos da guarda, são bons espíritos, não estão encarnados, mas estão trabalhando. Então nós temos essa bênção de ter um planeta como esse nosso para a gente viver, entre tantos outros iguais, semelhantes a esse, que vão dando oportunidade aos espíritos de reencarnar. Então na Terra nós encontramos todo tipo realmente de espírito. Não há de se escandalizar ninguém com essa situação.
quando vê um crime hediondo, quando vê um estupro feito pelo avô, numa netinha, ou pelo pai, numa filha, isso não é de se admirar num planeta como esse nosso, de provação e expiação, que guarda aí níveis muito variados de espíritos, né, de evolução de espíritos. Então, a gente falou sobre as características gerais dos imperfeitos e falamos das características específicas dos impuros e dos levianos, que a gente até citou, que são espíritos que são muito ligados a bobagens que eles querem fazer, mas que causam, às vezes, problemas sérios dentro da casa da gente, né? Porque não são bons espíritos. São espíritos extremamente inconsequentes, causando problemas, às vezes, muito sérios na nossa vida, dentro da nossa casa. São engraçadinhos? Tem algumas pessoas que os veem, são engraçadinhos, são simpáticos, né? Aqueles que conseguem ver, interagir com eles e pensam que são bonzinhos, mas não são. São aqueles duendes, os gnomos que nós falamos na semana passada. Hoje nós vamos para as características específicas dos pseudo-sábios. São, talvez, assim, uma grande presença na Terra, num plano de provação e expiação, esses espíritos aqui. Não são sábios ainda e moralizados para alcançar a ordem, digamos, que essas são as classes, a ordem dos espíritos bons, então ainda ficam, assim, na classe dos espíritos imperfeitos. Seus conhecimentos, deixa eu pegar a arma aqui, que Valzalis que é uma arma, a espada, então vamos lá. É uma aguinha. Então, olha só, seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Então, esses espíritos, não só encarnados quanto desencarnados, eles ficam influenciando, muitas vezes de forma negativa, as pessoas, não por quererem fazer o mal, ou por se beneficiarem, né, com essas maldades que fazem, não. Eles acham que realmente eles sabem, que eles podem aconselhar, que eles podem ajudar, mas não podem. Eles não sabem quase nada. Eles, digamos nós, porque são assim presença constante em planetas de provas e expiações, não são espíritos dados ao mal, mas não sabem as coisas, pensam que sabem. E às vezes é difícil lidar com um espírito assim, tanto encarnado quanto desencarnado. Nas comunicações mediúnicas, eles não aceitam o que tem que ser feito, eles não aceitam a doutrinação porque eles acham que eles já sabem, e no plano material também. É difícil de lidar com espíritos assim. Tendo realizado algum progresso, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade de luzes, porque eles já realizaram algum progresso, eles já sabem alguma coisa. Então tem uma linguagem boa, tem uma linguagem correta, né? Tem uma linguagem para o bem, só que não é o ideal, ainda não são bons espíritos. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que ainda não se livraram está presente nisso aí, né? na conversa deles. Por isso que são espíritos que, quando estão nos influenciando de alguma forma, nos induzem ao erro. Fatalmente nos induzem ao erro, porque são orgulhosos ainda são voltados a vinganças, aos sentimentos de interesse próprio, mesmo que já tenham partido, né, mesmo que estejam lá, porque essas características aqui são dos espíritos pseudo-sábios, dos neutros, dos imperfeitos. Então, espíritos, quando encarnados,
trazem essas características. Quando desencarnam, levam também essas características. Claro que ao desencarnarem, melhoram, tendo melhorado na vida material, naquele período reencarnatório, claro que eles vão fazer algum progresso. Mas é um progresso lento, tudo é lento na natureza. Né? Às vezes, quando a gente vai vendo assim, né, o entardecer, o amanhecer, a gente não consegue visualizar muito bem essa transição. Quando a gente vê, está escuro, mas a gente não consegue ver esse caminho, né? A gente não consegue observar isso, que é tudo gradativo, é tudo muito lento na natureza. E a evolução dos espíritos também é assim, né? Também se trata de ser muito lenta. Então, tendo realizado esse progresso, eles têm essa linguagem séria, mas ainda cheias de presunção, cheias de orgulho, da inveja, da teimosia, e nos inspiram isso. Espíritos, então, familiares a nós, quando às vezes a gente fala que a gente não deve ficar pedindo ajuda para os nossos parentes que desencarnaram. Aos nossos olhos, ao nosso julgamento, pode ser que eles sejam ótimos, que a gente adorava, admirava, mas estão aquém ainda de serem espíritos bons. Então carregam aquelas... Ninguém vira santo quando morre. Né? Embora a gente tenha um medo danado, né? Bate na madeira, quando vai falar alguma coisa, a gente não deve falar mal de ninguém. Mas aquele que vai falar alguma coisa que não é muito agradável de quem já morreu, ele se arrepende logo. E o medo, né? De ter a perninha puxada de noite. Aí isola assim, não, que Deus o tenha. Deus tem todos, os bons e os ruins, né? Porque são todos filhos de Deus. Agora, que eles podem não gostar, isso é fato, né? Fazer comentários. Eu me lembro uma vez que eu li uma historinha de um espírito amigo da família. Quer dizer, ele era amigo da família, desencarnou, continuou ali ligado à família. Mas ele não era lá muito moralizado, não. Ele tinha umas atitudes assim, fazia umas falcatruazinhas, mas era problema dele, né? Nós não vamos deixar ter raiva e cortar relações que a pessoa não tem a mesma atitude que a gente tem. A gente só não é conivente, só não faz igual. Mas, né, não precisa também ser inimigo da pessoa. Aí, num jantar em família, estava lá o pai e a mãe e os filhos. Aí, alguém lembrou dessa pessoa por causa de um assunto que surgiu lá, ou um acontecimento, lembraram do fulano. Aí, o pai da família, que era quem mais conhecia, teceu comentários sobre a criatura já desencarnada e ele não gostou. Logo que eles pensaram nele, ele se aproximou. Porque nós somos verdadeiros imãs, a gente atrai. Às vezes as pessoas têm um medo danado de fazer prece para alguém que já morreu dentro de casa. Né? Tem medo. Mas eu vou levar aquele espírito para dentro da minha casa. Eu digo, você não pensa de vez em quando nele? Ele não morava lá? Ele está ligado a vocês. De vez em quando ele visita, com certeza, você. A pessoa tem um pouco de receio, né? Então o espírito, ao ser lembrado, aproximou-se do grupo familiar que ele era amigo. Só que ele não gostou nada dos comentários que a pessoa fez. Terminou o jantar, passou um tempinho, foram todos dormir. E ele fazia parte de um grupo de assistência espiritual à noite. Ele, ao se desligar pelo sono, ele ajudava um grupo de espíritos que trabalham, né, na Terra, que tem atividade de auxílio aqui na Terra. E naquele dia ele não apareceu, não foi. Não chegou lá onde eles se reuniam. Aí alguém lembrou e o chefe da equipe, né, aquele que liderava a equipe de assistência, foi questionado. Ele falou, eu já sei que ele não vem, ele hoje não vem.
Ah, mas por que ele não vem? Vocês vão ver por que ele não vem. Aí, claro, houve uma mentalização e eles puderam assistir o que estava acontecendo. Ele estava sendo aprisionado na cama pelo outro. Ele não conseguia se desligar, o outro não deixava que ele se soltasse do corpo, que ele saísse do corpo, que ele se emancipasse. Ficou ali prendendo ele magneticamente, ali prendendo ele. Aí o outrozinho que não estava entendendo muito, que era da equipe, também falou, mas o que a gente pode fazer para ajudá-lo? Nós não podemos fazer nada, a gente vai deixar isso acontecer? Ele falou, nós vamos deixar, porque isso foi ele que procurou. A língua dele, que seria a salvação dele, ele não soube usar. Então agora ele vai sofrer os efeitos negativos daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, dos comentários que ele fez e que o espírito não gostou e que ele não tinha que ter feito, que isso era um problema dele, né, do espírito, não era dele. Então ele vai aprender, quer dizer, são aqueles pesadelos horrorosos, né, aquele que a gente acorda de manhã às vezes, num cansaço danado, parece que um caminhão passou por cima. É que a gente não conseguiu se emancipar. Agora, não vão achar que vocês estão obsidiados quando isso acontecer, não. Pode ser até por um excesso de alimento ou uma preocupação a mais. Várias coisas não deixem que a gente relaxe durante a noite. Mas uma delas pode ser essa, né? Então, tem que ter medo? Tem mesmo. A gente tem que ter medo, mas não é deles, não. É da língua. Da língua da gente. Aliás, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, né? Nós somos os nossos maiores inimigos. A gente reclama do outro, mas nós somos muito mais perigosos a nós mesmos do que qualquer outra pessoa. Até porque, por causa da nossa conduta e pensamento, a gente atrai os espíritos. Então, essa questão de ficar pedindo ajuda para quem desencarnou da família, por melhor que essa pessoa tenha sido, por mais iluminada que a gente acha que ela seja, ela pode não ser. Não estamos dizendo que ela não seja, pode não ser. Porque com os nossos olhos afetivos, né, com às vezes a admiração e o amor que a gente tem por aquela pessoa, a gente não consegue enxergar, na verdade, como a pessoa era, não é? Como a pessoa é. E isso também depende muito. Porque às vezes, por mais que a pessoa se esforce para fazer o bem, a intenção vai valer muito. Então, existem uma série de fatores que nós não alcançamos com o nosso julgamento. Então, fazer pedidos, se for um pseudo-sábio, se aquele espírito estiver na ordem dos pseudo-sábios, e provavelmente está, porque é a nossa, a classe em que a gente mais se encontra, realmente é essa aqui na Terra. Quem não está naqueles impuros, né, que são esses, não são a maioria na Terra, embora tenha bastante deles aqui, mas aquela pessoa que não é voltada ao mal, que pode até fazer, dependendo da situação, mas não pensa nisso, não tem como objetivo fazer mal a ninguém, mas não somos sábios ainda, então a gente está mais na Terra para a ordem dos pseudo-sábios, aqueles que não são voltados a fazer o mal, né? Então, o que vai acontecer? Num conflito familiar, se ele for cogitado a dar opiniões, né, pela mente de alguém, pelo pensamento de alguém, ele ainda guarda isso aqui, ó, presunção, orgulho, inveja, teimosia. Quer dizer, não vai inspirar boa coisa, não. Não vai dar bons pensamentos, não. Não porque tenha intenção de prejudicar, porque ele ainda carrega muito esses sentimentos ainda inferiores, não é? Por isso que não são para serem assim consultados, não é? Numa situação difícil. A gente pede ajuda a Jesus, que Jesus, através dos espíritos encarregados e já aptos ao trabalho, vão nos ajudar. E se os espíritos familiares estiverem em condição, aí sim vão ajudar. Mas a gente não sabe, então é melhor não pedir, porque eles vão achar que eles estão fazendo o certo. Igual uma amiga, né? Um exemplo, bobo. Uma mulher reclama muito com a outra que o casamento não tá bom,
que o casamento não está certo, que não está bom, que não está dando resultado, e que ela está assim assado, que ele é assim assado. Aí a outra amiga não quer fazer nenhum mal para ela, gosta da amiga, mas fala assim, fulana, larga esse marido chato também, larga ele para lá, acaba com esse tormento. Não é um bom conselho. Ela tá querendo prejudicar a amiga? Não. Ela está querendo até que a amiga se livre daquelas coisas, mas não é um bom conselho. Porque quem sabe dos seus limites é a pessoa, não é o outro. Não é? Quem sabe dos comprometimentos que tem é a pessoa e não a outra. Então não é um bom conselho. Mas ela não é ruim, ela não é má. Ela não está fazendo, querendo que a outra se prejudique, mas é o pensamento dela. Né? Isso não é um bom conselho, com certeza. Nós não podemos assumir responsabilidades sobre as decisões que outras pessoas venham a tomar. Porque se ela acabar com o casamento dela por causa do conselho da outra, ela também queria, já não estava bem. A outra deu uma forcinha, né? As consequências que tiverem origem desse ato que ela está tomando, vão recair sobre ela. A outra que deu conselho não vai para lá passar os problemas que ela vai ter que passar, não é? Então, a gente não tem o direito de ficar, não é, ditando normas para as outras pessoas, né? Nem dar conselhos dessa ordem assim, que são conselhos perigosos. E o espírito pseudo-sábio, ele não vai fazer muito diferente, não. Não vai fazer muito diferente. Ele vai usar o que ele tem. E ele ainda tem orgulho, ele ainda tem inveja, ele ainda tem teimosia. E ele vai fazer esse tipo de influenciação que provavelmente não vai dar certo. Né? Então, encarnados a gente tem esse problema. Né? Nós, às vezes, recebemos esse conselhos de amigos que, graças ao anjo da guarda, a gente não seguiu. E é um amigo que não quer mal a gente, mas não é um bom conselho. Por quê? São espíritos pseudo-sábios. Não sabem tanto e acham que sabem. Espíritos neutros também são muito comuns nesse plano que a gente está vivendo de provação e expiação. Não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. São aqueles espíritos que acabam vivendo no mundo que criaram para si mesmos. Né? Eles só acham que é de responsabilidade deles aqueles que estão ali diretamente ligados. Então vivem num mundo muito fechado, né? Não se importam, não fazem o mal, mas também não fazem o bem, não são benevolentes. Né? A diferença entre a bondade e a benevolência, a bondade, aquele que a tem, não faz o mal, mas também não vai atrás da necessidade de alguém para poder fazer o bem. Fica na dele. Se alguém chegar, precisar de ajuda, ele puder ajudar, ele até faz. Mas ele não corre atrás. Ele não se preocupa com isso. Digamos que os espíritos neutros estão assim, num mundo próprio que criaram para si e não enxergam o mundo que existe além da janela da casa deles, né? Então, não são maus, mas também não são muito bons. Apegam-se não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral, quer pela inteligência. São neutros, não são muito inteligentes, não são moralizados, mas também não são imorais e nem são ignorantes totalmente. Uma situação mediana, muito comum nos planos que a gente vive. Quantas pessoas nós conhecemos que se encaixam perfeitamente nos espíritos neutros e muitas vezes nós também nos encaixamos assim. Porque existe também uma situação assim. Nenhum espírito não pertence exatamente fechado numa classe. A gente falou isso no início, quando estávamos falando das características gerais.
Em algumas situações, nós nos comportamos como espíritos neutros. Em outras, como pseudo-sábios. E em outras, até mesmo como espíritos malévolos. Dependendo do pensamento, da nossa intenção. Não vamos concretizar, mas o pensamento ainda mostra quem somos. E os pensamentos são vistos pelos outros espíritos. Então, em algumas situações, nós nos comportamos exatamente como os espíritos neutros. Isso é problema deles, eu não tenho nada com isso, não. Cada um que cuide de si, cada um com seus problemas. Isso é uma atitude de um espírito neutro. Não está fazendo mal. Mas também não está fazendo nada para ajudar. Não é? Então, são atitudes. Essas características são atitudes atribuídas aos espíritos. Ora, podemos ser bem malévolos, não na concretização do ato, mas no pensamento. E podemos ser neutros, ficar na nossa, sem nos importarmos com os outros, como podemos ser pseudo-sábios, achar que sabemos muito e ficar dando conselho que vão levar o amigo para o buraco. Vamos pensar muito nessa questão do conselho, que é muito perigoso. Às vezes a gente tem vontade mesmo de falar alguma coisa, mas não podemos. Não podemos induzir as pessoas a tomarem decisões na vida. Cada um é que tem que tomar o seu rumo. O que a gente pode é levar a pessoa a abrir os próprios olhos com algo que a gente possa falar e ajudar, mas não induzir o outro a tomar aquela decisão. Isso é ruim, isso é uma atitude de espírito pseudo-sábio. Eles são muito marcados por esse tipo de atitude. Acham que sabem tudo, que sabem decidir a vida dos outros, mas a própria mesmo fica a desejar. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Uma vez, numa entrevista na Revista Espírita, Mozart deu uma comunicação quando a revista estava sendo ainda... o Livro dos Espíritos não tinha sido editado, Kardec escreveu a Revista Espírita. Depois ele fez a codificação, juntou ali no Livro dos Espíritos e nas outras obras, Então, foi uma comunicação de Mozart que, segundo ele, estava reencarnado em Júpiter. Ele dizia que estava vivendo um período em Júpiter. Para os espíritos, a gente já viu isso aqui, todos os planos são habitados. Todos os planos são úteis. Nós não vamos achar lá essa constituição física que temos, porque Júpiter é um planeta gasoso, toda a constituição do planeta é assim. Não é como a Terra. Então, aí, para um médium, perguntou a ele o nome de uma composição dele que ele gostava muito. Ele não estava testando ele, não. Ele só queria receber realmente o nome, saber o nome da composição. E ele não lembrou. Ele não lembrou. Aí, depois, aí botou em dúvida se era ele ou não, Aquele que se comunicava. Depois, eu não sei se foi São Luís que veio dar a instrução, para aquela comunicação. E ele mesmo, depois, ele foi questionado sobre ele não lembrar. E ele falou, onde eu estou é tão celestial, a música é tão pura, tão celestial, que eu não vou me lembrar das coisas grosseiras que eu fiz na Terra. Ele chamou de grosseiro o que ele fez aqui. E quando a gente ouve Mozart, a gente viaja, A gente ama aquelas composições. Eu adoro Mozart, Então, eu adoro. E ele dizia que era grosseiro. Então, a gente só imagina o plano que ele estava, como que era a música, Que ele falou que ele se desvinculou daqui, porque ele não fazia coisas muito melhores, Mas que ele continuaria assistindo a todos os músicos que o chamassem, que precisassem dele, Mas que ele realmente estava desvinculado das coisas que ele fez aqui na Terra. E como ele continuou nessa atividade, amando a música, ele tinha muito prazer em inspirar outros espíritos
que também comungavam da mesma ideia, né, da composição das músicas. Então, o espírito neutro, eles se apegam às coisas grosseiras desse mundo, eles gostam disso aqui. E aí a gente vê, quem não gosta? Nós estamos na Terra. Nós nos beneficiamos das coisas que a Terra nos oferece. Né, Renato? Estávamos falando sobre isso agora mesmo. Somos apegados às coisas desse mundo. Né? A gente gosta dos prazeres que ela oferece, né? Do conforto que ela oferece e até precisamos. Não é? Porque Aristóteles tem uma citação que ele fala: o homem necessita dos bens, né, do corpo, da alma e das coisas espirituais, sem os quais germes criminógenos poderão levá-lo à criminalidade. E é verdade, não é? Um pai de família, é claro que ele tem uma tendência, não resta dúvida que ele tem uma tendência para isso. Mas um pai de família que vê a pobreza em que vive, a miserabilidade de toda a família, não tem alimento para o filho, não tem trabalho, não tem como cuidar da saúde, ele acaba enveredando para um caminho que pode não ser muito bom, muito moralizante, né? Mas ele acaba cedendo a essa pressão. Claro que ele terá uma tendência, claro que ele tem, né? Porque se ele não tiver, ele morre, mas ele não faz nada de errado. Mas se de repente ele não tivesse aquelas condições tão miseráveis de vida, pode ser que ele não tivesse entrado por um caminho ruim. Né? Então, nós precisamos de todas essas coisas do mundo. Nós precisamos de um conforto, de uma casa, nós precisamos de uma condução, precisamos de assistência à saúde, educação, a gente precisa disso tudo. Né? Temos necessidade disso e acabamos nos envolvendo e gostando e querendo cada vez mais uma melhora na nossa situação. Então, são os espíritos neutros que querem muito para si, pouco para os outros, mas ainda estão nessa fase. Não são espíritos bons nem maus, mas estão aí, ainda agarrados às coisas desse mundo, né? Como todos nós estamos. Espíritos batedores e perturbadores estão nessa ordem, né, dos espíritos inferiores. Podem ser de todas aquelas classes ali. Tá vendo? Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. A terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Esses batedores e perturbadores, eles não formam uma classe isolada. Eles são aproveitados dependendo do nível evolutivo em que eles se encontrem dentro daquela ordem. Manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, golpes, movimentos de corpos sólidos, do ar e etc. Por quê que eles podem, né, fazer isso e são inferiores? Porque para se fazer movimentação de objetos físicos, né, para se fazer barulho, fazer um efeito físico, lida-se muito com o fluido material, com o fluido da Terra, dos espíritos encarnados na Terra, os fluidos mais grosseiros. Então, eles são espíritos que estão acostumados a lidar com isso. Ainda são chegados ao plano material. Então, é mais fácil para eles. Se um espírito superior, um bom espírito, o anjo da guarda, por exemplo. O anjo da guarda é um bom espírito. Mas se ele precisar de fazer um barulho para chamar a nossa atenção, ele vai recorrer a um espírito desse. Porque os fluidos do anjo da guarda são mais sutis do que o desses aqui. São espíritos ainda imperfeitos. E é muito mais fácil para eles manipular o fluido material, o fluido de um médium, né, aquele material oferecido pelo médium, para fazer um barulho. Então, os espíritos superiores, eles se utilizam muito desses espíritos mais inferiores para isso, sob a supervisão deles. Então, jamais um espírito que está sendo
utilizado para essa tarefa vai além do que ele foi, digamos, determinado a fazer. Não é o mal, não é mal, porque ninguém pode determinar que o outro faça mal. O barulho apenas, para chamar atenção, né? Para chamar a atenção daquele espírito encarnado ali que não está acordado para determinadas situações. Então eles se utilizam desses outros, que é muito mais fácil, que são espíritos voltados ainda à materialidade. São agentes dos fenômenos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Trabalham muito. Todos os espíritos trabalham muito. Então eles são agentes desses fenômenos. Não que eles vão produzir, eles vão controlar, eles vão direcionar esses fenômenos que podem ser controlados, né? Porque eles não vão poder controlar um raio, né? Eles não podem controlar a direção de um raio. Até tem uma outra história interessante sobre isso, porque pergunta-se muito, né, se os espíritos podem direcionar fenômenos da natureza para alguém, porque às vezes a gente fala assim, tomara que um raio caia na sua cabeça. Não vai cair se ele não merecer, mas se ele merecer, o mau espírito, aquele espírito inferior, não tem como direcionar o raio para a cabeça da pessoa, não. Ele não tem esse poder, isso é um fenômeno da natureza. O que ele pode fazer, se for um caso de necessidade, de hora de partir da terra, porque são essas mortes trágicas, né? Por uma necessidade, o que o espírito pode fazer? Isso pode vir até por parte do anjo da guarda, direcionar a pessoa para onde ele vai cair. Mas ele não direciona o raio para cima da cabeça da pessoa. Aí tem uma história interessante também, que eu li há pouco tempo, que uma tempestade muito grande, com muitos raios, e a pessoa tinha uma casa boa, né, uma casa bem protegida, mas ela ficou preocupada com a família do caseiro, que a casinha era muito pequena, ela não tinha proteção nenhuma. Então ela pediu que eles fossem para a casa dela, para a casa maior, que era realmente protegida, era uma casa mais forte, que eles fossem para lá. E assim eles foram. E os raios caindo. De repente, um cai na casa, protegida, boa, exatamente atingindo a mulher, que era a mulher do caseiro. Exatamente, aquela que estava lá na casinha dela, lá com a família dela lá. E não caiu um raio na casa dela. A casa dela estava intacta. Nenhum raio atingiu a casinha dela. Mas então é o que isso? Necessitava de partir. O raio ia cair ali. E ela tinha que partir de uma forma trágica, foi uma escolha que ela fez, então ela foi intuída a ir para lá. A dona da casa chamou e ela foi intuída a aceitar o convite e lá ela morreu. Porque o raio ia cair, ela lá. Não, foi terrível. Ela deve ter ficado muito mal, né? Muito mal. Gente, olha só. Quem não tem uma história para contar nessa tragédia de Friburgo sobre essa situação? Eu tenho uma amiga que ficou assim, o marido dela ficou quase doido quando aconteceu o problema, porque a filha e a prima estavam dormindo aonde elas não tinham que dormir, mas elas estavam lá, querendo ficar lá. Aí ele falou, as duas vão para o quarto de vocês dormir, porque elas queriam juntar com outros que estavam lá e era aquela farra, né? Falou, agora, cada um no seu quarto. Vocês duas vão para o quarto você vai para o quarto da sua prima e a sua prima vai dormir com você e os meninos vão ficar aqui, tudo bem. Acabou de sair, aonde desabou e matou? O quarto que as duas meninas foram. E aonde elas estavam, não aconteceu nada. Foi só aquela parte da casa, elas morreram. Então, foi um transtorno, ele ficou enlouquecido, porque ele achou que ele era culpado.
Mas claro que não é, né? É a bendita doutrina espírita para esclarecer essas coisas. Estava no momento delas. Estava no momento... E elas faziam aniversário assim, acho que perto, 2 ou 3 dias só. Elas nasceram quase juntas e partiram juntas, né? Então, é o tipo da situação que você não consegue se convencer que você não teve culpa, né? Só uma religião como essa aí, uma filosofia como essa aqui, uma doutrina tão esclarecedora para auxiliar uma pessoa com essa dúvida terrível de que foi, né, contribuiu para a morte daquelas meninas. E isso acontece muito. Nessa tragédia houve muito isso, muito mesmo. Pessoas que falam, ou pessoas que saíram e caiu, né, do local e caiu, pessoas que acabaram de sair e desceu ali e foram salvas porque saíram, e outras morreram porque ficaram ou foram para a área que houve uma tragédia maior. Então isso é assim. Chegou o momento de partir, vai. Da forma mais boba, da doença mais boba, né? Muitas vezes uma pessoa morre hoje em dia com uma doença que não mata mais ninguém. E a pessoa vai. Né? Porque tem que haver uma explicação para tudo nessa vida que a gente está vivendo. Todo mundo gosta de explicação, gosta de resposta, né? Então, continuando. Os espíritos superiores servem-se desses como seus auxiliares. Tá vendo? Eles não são maus. Qualquer um daquela ordem, né? Seja ele um espírito pseudo-sábio, neutro, não importa, qualquer um deles, até os impuros. Só que os impuros não são utilizados pelos espíritos superiores. Porque aí eles sabem que o resultado não vai ser bom. Mas eles podem usar até os levianos. Eles podem usar. Porque eles conhecem o nível evolutivo. Porque entre os espíritos levianos também tem uma distância aí. Existem os muito levianos, os menos levianos, como os impuros. Na classe dos impuros, nós podemos ter espíritos somente voltados ao mal. E podemos já ter espíritos se aproximando aí da outra classe, que fazem o mal, se voltam ao mal, mas já não estão tão determinados quanto estavam antes. Já são espíritos que estão melhores. Então, dentro das classes, a gente não tem nada fechado, né? Todas elas podem ser utilizadas pelos bons, né? Eles sabem como fazer isso. Aí nós temos aqui a ordem dos bons espíritos. Aí a gente faz aquela comparação. Estudamos as características gerais dos imperfeitos, depois as características específicas de cada classe que compõe a ordem dos imperfeitos. Agora vamos ver nas gerais dos bons, para ver se a gente se encaixa, né? Então vamos ver. Características gerais. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Desejo do bem todos nós temos, né? A gente tem desejo do bem, graças a Deus a gente já consegue sentir esse desejo do bem, não só para nós quanto para os outros. Mas predomínio do espírito sobre a matéria, a gente... Bom, eu falo por mim, eu ainda estou longe disso, né? Cada um fala por si, né? Compreendem Deus e o infinito. Eu estou fora. Compreendo Deus coisa nenhuma. Eu sei que Ele existe, porque o que Ele fez eu não faço. As causas e os efeitos estão aí para a gente ver, mas compreender Deus. Gozam da felicidade dos bons. Se isso fosse realmente a maioria da situação aqui do mundo, né, a gente não ia se sentir tão infeliz, tão injustiçado, né? Tão preocupado com as desgraças que acontecem comigo e não acontece com o outro. Então o que? Eu queria que acontecesse com o outro? Né? Quer ver uma coisa que marca muito assim, a característica de um espírito ainda muito inferior? Quando a gente tem um problema, a gente se acha a pessoa mais infeliz do mundo.
E quando a gente acha alguém que tem o mesmo, parece que a gente diminui o nosso. A gente devia ficar mais triste, porque o outro está sofrendo igual e a gente sabe o tamanho da dor. Mas a gente se acalma um pouco. Não está sozinho, né? Zé Manel que costumava dizer que quando uma pessoa vai a uma festa e está querendo chover, o sujeito leva um guarda-chuva. Isso antigamente eram todos assim, mas voltou esse negócio de guarda-chuva grandão, né? Aquele de bolsinha tá ficando até meio obsoleto já. Aí o sujeito vai à festa, chega, o tempo abre, fica lindo. Aí o sujeito com aquele troço pendurado no braço, ele fica caçando alguém que também tenha um guarda-chuva para ele se sentir melhor. É algo mais ou menos parecido com o que a gente sente quando a gente vê uma outra pessoa numa condição igual, embora não seja boa a nossa condição. Isso é característica de bom espírito aonde? Não é. Não é? A gente deveria ficar mais triste ainda de falar, ah, meu Deus, fulano está na mesma situação e chorar mais ainda. Né? Mas não, a gente se acalma. Infelizmente. Aí é aquela história, temos que ficar nos achando ruins. Claro que não, é o nosso nível de evolução. Os espíritos passam todos por essas etapas. Não é? Nós fomos criados simples e ignorantes. Por que nós vamos ficar infelizes com as coisas ruins que a gente ainda sente? A gente tem que lutar para melhorar. E não ficar ali, ah, meu Deus, eu ainda sou assim ainda. Ah, não vamos ser prepotentes, não. Nós somos espíritos de prova e expiação. E a realidade é essa. Foi aquilo que eu falei para aquele dia no início, né? Nós podemos sentir raiva, ódio, querer matar o outro, mas contanto que a gente não mate, e contanto que a gente não jogue aquela raiva e aquele ódio, façam terra, acabou. O que nós não podemos é prejudicar a outra pessoa. É o tal do amar os inimigos. Não é difícil amar um inimigo, não é. Eu achava que era muito difícil. Eu falei, mas imagina se eu vou amar alguém que me prejudica, que me faz mal, que puxa meu tapete. Mas aí, estudando a codificação sobre o que é amar os inimigos, a gente não precisa nem conviver, nem falar com ele. Não precisa fazer nada, é só não desejar o mal. É só ficar feliz com o bem que acontece com eles. Até, vou falar uma bobagem aqui, que isso é até um egoísmo, mas até que seja para eles esquecerem da gente, né? Não é? Porque se o inimigo estiver bem, ele esquece da gente. Ele não vai nem lembrar que a gente existe, né? Agora, ficar desejando que morra, que aconteça desgraça, isso aí é tão ruim quanto pra gente também. Porque inimigo bom é inimigo vivo. Luta de igual para igual. Se o inimigo morre, a luta é desigual. Ele entra na nossa casa a hora que ele quer, porque a gente também não gosta dele, aí a sintonia fica perfeita, né? Inimigo bom é inimigo vivo. Não vamos desejar inimigo nenhum, a morte de inimigo nenhum, porque é uma luta desigual, né? Então, amar o inimigo é isso, é não desejar mal para ele, é ficar feliz com as coisas boas que acontecem, ainda que seja para ele esquecer da gente, ainda. Mas é melhor do que desejar mal, né? Então, são características, né, ainda de espíritos inferiores, mas que não chegam ao ponto de fazer que a gente se sinta mal com isso. Nós temos que fazer o melhor para progredir, mas não ficar se achando a pior das pessoas porque ainda sente raiva. Quem não sente? Quem não sente uma raivinha de vez em quando? Não é? Todo mundo. Isso é normal para todo mundo, né? Gozam da felicidade dos bons, sentem-se felizes por fazerem o bem e evitarem o mal. Isso todos nós sentimos, né? A gente fica feliz quando a gente faz um bem e evita um mal. Mas esse fazer o bem aqui é pelo simples propósito de ajudar. Só por isso. Não é para aparecer, não é para receber em troca. E aí, no nível ainda que nós nos encontramos,
Muitas vezes a gente faz o bem, mas trombeteia. Perdeu. Não dá. Não é assim. Não é? O bem é pelo simples propósito de ajudar o outro. Ele não precisa nem saber que foi a gente que fez. Né? Só para ajudar, para melhorar a situação da outra pessoa. A felicidade que sentem não é alterada pela inveja, pelo ciúme ou qualquer paixão inferior ainda precisam de provar. Isso é muito bom. Eles não são afetados pela nossa inferioridade. Nós não os contaminamos mais. A esta ordem pertencem os anjos da guarda. Então, olha só, é muito. Você tem um anjo da guarda, um espírito dessa ordem aí, cuidando de você. Te assistindo, te carregando no colo, te orientando, te aconselhando. Isso é muito. Deus é infinitamente bom, porque determina bons espíritos para serem nossos guardiões. Então, não são afetados pela nossa inferioridade. Eles têm autoridade moral para nos aconselhar, porque eles não são mais assim. Eles não se afetam com a inferioridade. Né? Nos ajudam pelo propósito de ajudar, e com isso eles vão ganhando lá os bônus e trabalhando e mudando aí de etapa. Chegando lá no nosso horário, nós vamos continuar com essas características. Ó, ainda tem muitas aqui, características dos bons do espírito. Dá uma lidinha em casa, porque aí vocês já vão fazendo essa diferenciação, não é? O fato de nós não pertencermos ainda à classe dos bons, ou se não pertencermos à classe dos bons, também não nos coloca na classe dos malévolos. Nós estamos chegando perto. A gente está caminhando para isso. Né? Deus conhece nossas limitações, o anjo da guarda conhece, Jesus sabe do que somos capazes. Eles só querem que a gente faça a nossa parte, que dê o melhor de nós, para que a gente possa alcançar um nível melhor de evolução. Mas nos compreendem perfeitamente e sabem exatamente aquilo que somos capazes. Por isso que muitas vezes nos carregam no colo. Porque sabe que ainda não chegamos a determinado ponto para andarmos com as nossas próprias pernas. E aí nos ajudam. Né? Então não vamos nos preocupar com a nossa inferioridade a ponto de ficar infelizes. Mas vamos nos preocupar sim, para que a gente possa melhorar. Que aquele que acha que está bom não melhora. Né? Então a reflexão é importante para a gente apontar os pontos negativos para a gente poder melhorar. E assim, né, quando chegar o tempo, passarmos para uma ordem melhor de espíritos e continuar trabalhando para ajudar quem está lá para trás. Muita paz para todos.